Irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar acerca do livro da Revista da Escola Dominical dos Jovens, que é essa revista aqui. Amém? E nós vamos falar hoje da primeira lição, que é o título que diz assim: Conhecendo o livro de Isaías. Isso é uma visão panorâmica. Nós vamos ter um estudo panorâmico hoje acerca do livro de Isaías, só para nós entendermos um pouquinho, para nós entrarmos, que é a lição, praticamente toda a revista, todas as lições vai falar sobre Isaías. Então hoje, o nosso texto do dia diz assim: Vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Irmãos, nós estamos vendo aqui, nesse texto, que o povo estava pecando muito, estavam contraindo muitos males para si. Jesus aqui já está falando uma alusão acerca do que Jesus faria por nós. Nossos pecados, porque o carmesim é um vermelho muito forte. E nós vemos aqui que através de Jesus nós conseguiríamos ter uma regeneração e nossos pecados seriam transformados em uma branca lã. Ou seja, Jesus perdoaria todos os nossos pecados. E quando nós entramos aqui na introdução, o nosso tema, data, autoria e local, que é a primeira parte, o tema principal de Isaías são várias profecias contra as nações. Eu não vou ler para não perder muito tempo, mas fala de várias profecias contra algumas nações, contra Judá, contra Israel, e também fala contra outras nações vizinhas do povo. E também nós vemos depois ele falando acerca de Jesus. Ele é o profeta que mais faz alusão sobre Jesus. Ele é o profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus. E também é o maior livro de profetas do Antigo Testamento, com 66 livros. É uma Bíblia em miniatura, irmãos, porque toda a Bíblia tem 66 livros, e o livro de Isaías também tem 66 livros. Então é um livro muito bom, muito abençoador para nós. Só uma coisa aqui que eu queria pontuar com os irmãos, que não está na lição. Em 1947, foi achado em Qumran vários manuscritos de vários livros da Bíblia que os essênios, aqueles homens que queriam se refugiar, que não aceitavam, viver em cidade, em comunidade, que fugiram, eles guardaram esses manuscritos dentro de vasos, dentro das cavernas em Qumran, os famosos manuscritos de Qumran, do Mar Morto. E o único livro que foi achado intacto foi o livro de Isaías. Então nós vemos que eles também, aqueles homens também, apesar que acharam muitos livros apócrifos, mas um dos livros que foi achado intacto, com toda a sua autoria, que a gente for ver, é igual à nossa mesmo, a sua leitura, a sua literatura é igual à nossa Bíblia mesmo, que nós temos a nossa Bíblia. Se fosse traduzido para a nossa língua, é a mesma coisa. E a data, meus irmãos, de um livro que provavelmente foi escrito 740 a.C. até 701. Às vezes a gente acha que o livro de Isaías, 66 livros, parece que foi escrito de uma hora para outra, 10 anos, 5 anos, 1 ano. Não, meus irmãos. É muito provável que ele tenha demorado 39 anos para ser escrito. Porque são vários eventos que acontecem. São várias situações que Isaías ele participa, e nós vemos que isso demorou muito. E outra coisa também, que Isaías, ele era um homem muito inteligente. Por que muito inteligente? Porque ele provavelmente, meus irmãos, ele era de família nobre. Ele era um dos únicos profetas que entrava e saía do palácio. Tinha acesso livre, porque com certeza ele era de família nobre e poderia ter esse acesso livre ao palácio dos reis. E aqui na autoria, eu também não vou ler, para a gente não perder tempo, mas só fazer um resumo rápido. Alguns acham que Isaías escreveu o seu livro até o capítulo 40. Há uma divergência aí, porque algumas datas acham que ele não viveu o tempo suficiente para escrever os outros 26 capítulos e só tinha escrito 40 capítulos. Mas nós vemos, meus irmãos, e nós cremos que Isaías escreveu todo o livro de Isaías, é de autoria dele mesmo. E não tem outros homens que fizeram, que agregaram a sua literatura com a literatura de Isaías. E o local, eu vou ler rapidinho. Como a maior parte do ministério do profeta se desenvolveu em Jerusalém, acredita-se que foi nessa mesma cidade que ele transformou suas profecias em texto. Ou seja, Deus ele estava revelando muitas coisas para Isaías. Como nós vemos, no ano em que morreu Uzias,
Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Todos nós conhecemos essa profecia. Mas, meus irmãos, tudo aquilo que Deus mostrou para ele, tudo aquilo que Deus fala para ele acerca do juízo contra o povo, acerca de revelações mais à frente, ele até profetiza a queda de Jerusalém, ele fala de Jesus, então ele dá toda uma alusão, até do sofrimento de Jesus ele fala no capítulo 43, ele fala de todo o sofrimento que Jesus passaria, e tudo isso Deus revela a ele, e ele transforma as suas profecias em texto. Deus, quando revela a ele guarda, e Deus depois manda ele fazer, colocar no papel mesmo, para ficar registrado aquilo que Deus estava falando a ele. E aqui, meus irmãos, eu queria ler rapidinho aqui o pense com os irmãos. O profeta Isaías não fechou os olhos para a realidade de seu contexto. Será que temos os nossos olhos abertos para ver a realidade que nos cerca? Ou seja, Isaías poderia ter ficado tranquilo. Ele tinha todo acesso ao palácio, ele tinha boas condições financeiras, podia ter ficado na dele, tranquilo, sossegado. Mas não, ele ouviu a voz de Deus e profetiza contra os reis, principalmente contra o rei Manassés. Que até algumas tradições dizem, que nós vamos ver mais à frente, que esse rei ele cerrou Isaías ao meio, porque Isaías foi muito incisivo, profetizando contra o ímpio rei Manassés. Então Isaías ele não se acomoda. Ele fala aquilo que Deus manda. Poderia ter ficado acomodado, sim, claro, com certeza. Mas ele não se acomoda, ele vai mesmo, ele profetiza, e aquilo que Deus mostrava para ele, ele registrava. E aqui no objetivo de Isaías, na parte 2, Isaías queria mostrar que o julgamento de Deus estava às portas e seria terrível. Mas, apesar disso, Deus levantaria um remanescente de dentre este, um rebento, e um renovo que frutificara, referindo-se a Cristo. Isaías, meus irmãos, o povo estava vendo o caos chegando até a cidade. Mas Isaías estava falando a eles que depois de tudo isso, Deus levantaria um remanescente. O remanescente, meus irmãos, com certeza somos nós, que acreditamos em Cristo e que servimos a Cristo. Um remanescente que verdadeiramente serviria a Cristo e reconheceria a Cristo como o único e suficiente Salvador. Aqui no 740, com certeza, ainda a Síria não tinha invadido Israel, porque eles invadiram Israel por volta de 720. Mas Isaías já sabia, porque já havia rumores, eles já estavam querendo invadir Israel e provavelmente também queria invadir Jerusalém, ou seja, Judá. Judá eles não invadiram, porque quem invadiu Judá foi a Babilônia. Mas nós vemos aqui anunciar o juízo de Deus, na parte 1, Israel e as nações vizinhas estavam em desacordo com os preceitos justos de Deus, ofendendo gravemente a santidade dele. Assim se fazia necessário que o profeta denunciasse essa situação, embora ele não fosse ouvido com atenção, pois chegou a chamar o povo de surdo e cego. Então, meus irmãos, nós vemos que ele falava mesmo, ele profetizava mesmo, ele falava a verdade, como nós vemos outros profetas, os maiores, os menores também, mostrando a que o povo estava errando, onde o povo estava pecando. Isaías não tinha medo de perder sua posição, pois ele profetizou, pois ele falou a verdade, e ele não tinha medo do povo, e também não tinha medo dos reis. Não que ele não respeitava, ele respeitava tudo e a todos, mas ele falava a verdade, e ele chamou o povo de surdo e cego. O povo estava se fazendo de surdo, estava se fazendo de cego, porque estava acomodado e não queria se arrepender dos seus pecados. É como hoje, as pessoas se fazem de surda e se fazem de cega, porque às vezes não quer reconhecer o seu pecado, não quer se regenerar, não quer se arrepender. Então Isaías estava profetizando para o povo que viria o juízo, e ele estava tendo a oportunidade do arrependimento. Mas o que eles fizeram? Não ouviram, não aceitaram. Às vezes eles preferiam um juízo do ímpio, ou não acreditavam que viria esse juízo, mas veio o juízo, como nós vamos ver lá na frente. E aqui na parte 2, falar contra a falsa religião. O povo de Israel estava sendo governado por alguns reis que desprezaram a palavra de Deus. Embora alguns deles fossem bons, o povo estava corrompido.
A ele se aliaram alguns sacerdotes, cujo compromisso era apenas manter a religião institucional. Isso se fez refletir numa religiosidade vazia, hipócrita, ritualística e sem sentido espiritual para o povo, e levando-os a se desviar dos caminhos do Senhor. Irmãos, estava sendo uma prática muito comum. O povo levava o sacrifício, o sacerdote oferecia o sacrifício e ficava por isso mesmo. Não existia arrependimento. E isso se tornou uma religião. Ou seja, o povo fazia a prática, porém aquilo não estava no coração deles. Não tinha um desejo espiritual. Era apenas uma prática. É como nós vemos hoje. Às vezes as pessoas vão para a igreja, sentam no banco, escutam o culto, participam do culto, mas aquele culto não envolve elas, não traz elas ao arrependimento, a uma consciência acerca do que é o reino de Deus. Isso é apenas uma prática vazia. E ainda chamam eles de hipócritas. Porque eles queriam mostrar uma coisa que eles não eram. Eles queriam mostrar que estava tudo bem, quando não estava tudo bem. E estava sendo uma coisa ritual. Era apenas um ritual que eles estavam colocando. Como muitos hoje vão na igreja e apenas participam do ritual. Senta, canta, ouve a palavra, volta para casa e a vida continua a mesma coisa. E estava acontecendo naqueles dias. E também, aqui Isaías não está falando, essa parte não está falando, mas nós sabemos que o povo de Israel estava oferecendo sacrifício à rainha dos céus naqueles dias. Eles subiam nos montes e ofereciam sacrifício à rainha dos céus. Parece que eles estavam cocheando em dois pensamentos. Oferecia sacrifício à rainha dos céus, porém também oferecia sacrifício no templo de Deus. Mas Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Deus não recebe, irmãos. Porque Deus quer uma coisa só para Ele. Mas o povo estava com uma falsa religião. Hoje, o que mais nós vemos é o povo sendo enganado e querendo ser cada vez mais enganado, sendo apenas pessoas religiosas. Deus não chamou ninguém para ser religioso. Deus nos chamou para nós sermos salvos em Cristo Jesus e praticarmos a palavra. Então o povo aqui estava se colocando apenas como bonecos. Como bonecos para poder ser manuseados por aqueles homens naqueles dias. Onde eles mandavam ir, eles iam. O que aqueles homens mandavam fazer, eles faziam. Eles não sabiam aquilo que Deus mandava. E quando Deus usava um profeta como Isaías para falar a verdade, eles não aceitavam. Então estava tendo essa divergência muito forte. E quem foi prejudicado? O próprio povo. E aqui, denunciar a injustiça social. O povo de Deus havia se tornado orgulhoso e egoísta com as demais nações. Isso fez com que os pobres dentre o povo fossem humilhados e explorados pelos ricos e pelos governantes. Mas, em contrapartida, o Deus justo e misericordioso faria justiça ao pobre. Lhes daria alimentação e descanso, lhes serviria de refúgio e seria portador de boas notícias. Como nós vemos, meus irmãos, os mais ricos sempre querendo tomar vantagem sobre os mais pobres. E Isaías estava denunciando isso. Talvez Isaías estava denunciando seus próprios amigos, porque como ele era de família nobre, ele conhecia pessoas nobres também. E é muito provável que ele estava denunciando os seus próprios amigos. Imagine quantas pessoas que ele conhecia da nobreza não ficaram que cara virada para ele, não ficaram com raiva dele, assim que ele estava denunciando essa prática, que é uma prática muito errada que Deus condena. As pessoas às vezes querer tomar partido, às vezes numa situação difícil da outra, e querer explorar a outra pessoa. Como nós vemos, tiver desemprego, às vezes tem 10 e você tem vaga para 1. E às vezes o salário é de R$100, uma suposição. Quanto é o salário mínimo hoje? Quase R$800. E aí você contrata uma pessoa, e o que acontece? Você fala, ó, tem 10 pessoas, quem aceita aqui o salário de R$500? E aí você paga R$500, mas o salário mínimo é 800. Mas você quer pagar 500 porque a demanda que o povo tem é pouca. Você não tem tantas pessoas assim, né? Como, vamos dizer assim, tivesse um desemprego naqueles dias, então qualquer coisa que você pagasse para a pessoa, com certeza a pessoa trabalharia para você. E ele estava usando essa prática aqui. Isaías estava denunciando essa exploração, porque Deus não queria que fosse assim. Então, é apenas um exemplo. Então nós vemos que Isaías denunciava a prática dos profetas
e a prática do comércio, explorando os mais pobres. Isaías estava sendo muito incisivo nisso. Isaías não deixava mesmo brecha, ele falava mesmo. E ele falava com muita consciência e conhecia muito bem o que ele estava falando. E aqui, meus irmãos, na parte 4, anunciar a vinda do Messias. Eu acho isso parte muito linda. Porque Isaías ele fala muito de Jesus. Como nós citamos um pouco antes, ele fala como Jesus ia morrer, como Jesus viria. Jesus ia vir num jumentinho, entrando em Jerusalém. Ele fala de tudo que Jesus ia fazer, tudo que Jesus iria realizar. Ele é um profeta messiânico. Isso, meus irmãos, aconteceu 740 anos ou 720 anos aproximadamente antes de Jesus vir. Quem acreditaria num Messias? Eles queriam um libertador. E Isaías estava falando assim, que haveria um libertador. Mas com certeza Isaías também estava falando que não era para aquele momento. Ia ser no porvir. Então aqui, na última parte, o autor cita pelo menos 17 profecias que se referem ao Messias vindouro. Isso demonstra a extraordinária unção do Espírito Santo sobre o profeta, fazendo-o prever o evento histórico mais importante da humanidade depois da criação, Cristo o Redentor. Ou seja, ele estava fazendo até uma alusão até acerca do Espírito Santo também. Então Isaías recebeu muitas revelações do céu acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Entrou no santuário e viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Isaías teve todas essas visões. Então nós vemos que Isaías ele falava pela autoridade, pelo conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo revelando a ele e ele escrevia. Até as visões que ele teve também, algumas revelações, tudo ele anotava como nós falamos. E aqui tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que o Espírito Santo falou para ele, induziu ele a escrever, ele escreve. E ele fala muito de Jesus. Se você pegar o livro de Isaías, principalmente no capítulo 40 ao capítulo 66, nós vamos ouvir muitas coisas acerca de Jesus. Principalmente no capítulo 53, como nós mencionamos, e até está aqui na revista, como Jesus iria morrer. Então Isaías, ele dá detalhes. Ele não apenas fala, vai vir um Salvador. Não, ele dá detalhes de como ele viria e de como Cristo ia morrer na cruz do Calvário e como seria nossa redenção perante Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui no tópico 3, conteúdo de Isaías, é aquilo que nós falamos, do capítulo 1 ao 39, o enfoque de Isaías é o juízo divino sobre Judá e Jerusalém e sobre as nações vizinhas por meio da Assíria. Na segunda e terceira parte do livro, do capítulo 40 ao 55, e 56 ao 66, respectivamente, Isaías se volta para a salvação do povo, depois da punição pelo pecado ao retornarem do cativeiro babilônico. Escreve sobre a glória futura do povo de Deus, por intermédio do servo do Senhor, que é Cristo, que salvará seu povo através do seu próprio padecimento e triunfo. Então Isaías dá detalhe aqui, meus irmãos, que o povo, a Assíria, iria invadir as outras nações em redor de Samaria, ou seja, de Israel, e depois Babilônia invadiria Judá, e ele dá detalhes até que o povo voltaria da Babilônia. A Babilônia, meus irmãos, naqueles dias, na época de Isaías, era uma nação muito discreta, perto da Assíria. Depois eles se ergueram, se uniram com os medos e conseguiram invadir a Assíria, derrotando os assírios e eles tomando conta e viraram um império. Mas naqueles dias era muito discreto. É muito difícil você falar, às vezes explicar para o povo certas coisas, como dependendo da visão de quem, dependendo da visão do povo sobre aquela situação. É como nós falarmos hoje de uma nação pequena que vai sobressair uma nação de primeiro mundo, como Estados Unidos, como China, uma nação que vai conseguir dominar essas nações, porque as pessoas veem essas nações como nações grandiosas. E às vezes ele falando naqueles dias, as pessoas com certeza não entenderam e provavelmente não acreditaram. Mas Isaías escreveu, Isaías teve a revelação, falou ao povo e registrou tudo isso. Isso que é o mais interessante. E na parte 1, quem é o Deus de Isaías? O profeta descreve o caráter de Deus, Yahvé, de maneira brilhante. Chama-o de Santo de Israel 25 vezes. Ele é o Salvador,
relacionando essa palavra a redenção, livramento, justiça e juízo. Ele é o Redentor e o único e supremo governante em contraste com outros deuses que nada são. Ele é quem carrega e cuida do seu povo e faz novos céus e nova terra. Então Isaías aqui está exaltando a presença de Deus. Está falando que Deus é maior do que tudo, do que todos. Aqueles reis que estavam se achando soberbos, ou aqueles ídolos que o povo estava levando no sacrifício, ele estava dizendo que Deus era maior do que tudo isso. E nós, com certeza, uma hora iria vir a redenção para nós. Quando ele fala de Redentor, ele está falando de próprio Jesus Cristo. Quando se menciona Redentor na Bíblia, fala de Jesus, porque Jesus é a nossa redenção. Então Isaías aqui, e ele fala que, até aqui, e faz novos céus e nova terra. Quem preparou novos céus e nova terra para nós? Jesus, irmãos. Então Isaías aqui dá detalhes até aonde nós iríamos morar com Cristo eternamente. E dá detalhes até meio que apocalípticas. Porque ele fala de umas coisas que vão acontecer lá na frente, coisas que não aconteceram ainda para nós. Ele já estava falando no livro dele, vamos colocar 2.700 anos atrás, a profecia de Isaías está quase se cumprindo, novos céus e nova terra para nós. Então Isaías ele dá detalhes. Quando ele escreve o seu livro, ele detalha tudo aquilo que Deus falou. Ele não apenas joga uma profecia mais ou menos ou coloca para ninguém entender. Não, ele coloca e coloca detalhes. E ele fala aqui também, na parte 2, o Espírito de Deus. Isaías é o profeta que mais fala sobre o Espírito de Deus no Antigo Testamento. A referência mais importante é quando afirma que o Espírito do Senhor repousará sobre o rebento de Jessé, Cristo, com o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, sendo a igreja corpo de Cristo. Entende-se que essa descrição do Espírito do Senhor refere-se aos dons e fruto do Espírito, que está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11, que fala dos dons do Espírito. E dos frutos do Espírito, fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então Isaías já estava falando acerca do Espírito Santo. No Antigo Testamento existia ofício de profeta, não existia o dom de profecia. Não existia o dom de discernimento. O dom de discernimento, o dom de profecia, sabedoria foi dada a nós no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos Salomão, um grande sábio, outros homens sábios. Mas nós vemos que os dons foram colocados no Novo Testamento e os frutos do Espírito também. Isaías ele faz alusão a tudo isso que Deus, que Senhor Jesus concederia para nós. Principalmente o Espírito Santo. Porque quando Jesus ele sopra e o Espírito Santo envolve a nossa vida, envolve a igreja primitiva naqueles dias, através do Espírito Santo nós temos dons, nós temos discernimento, alcançamos sabedoria, né? E alcançamos o consolo, porque o Espírito Santo é o nosso consolo. Então Isaías, muito lá atrás, ele está falando de tudo isso. Se a gente for ver bem, meus irmãos, é uma Bíblia em miniatura, como nós falamos, porque fala muito de Jesus, fala muito de juízo, fala muito das coisas que ainda vão acontecer. Então Isaías, aqui na última parte, da parte 2, proclamar liberdade aos cativos e pôr presos em liberdade. E o Espírito do Senhor trará descanso ao seu povo. Quem, meus irmãos, fala que o Espírito Santo dará descanso ao seu povo? Isaías fala lá atrás e Jesus também fala sobre isso. Então nós vemos que Isaías foi um grande profeta, um grande homem que pregou a palavra de Deus, que falou a verdade, que desafiou provavelmente até os seus próprios amigos, as pessoas que estavam ao seu redor. Como ele era de família nobre, provavelmente ele fazia parte da nobreza também. E aqui, a santidade de Deus, por meio de suas profecias, Isaías quer denunciar os pecados do governo e do povo e levá-los ao arrependimento, mostrando que se isso não acontecesse, calamidades viriam sobre todos. Essa exigência de Deus fica claro quando, ao ter um encontro com Deus e ver sua santidade, Isaías clama por purificação. Isso mostra que quando há arrependimento, Deus prontamente vem ao encontro do contrito, como fez com o profeta, tirando a iniquidade e purificando o pecado. Aqui, meus irmãos, está falando que
Alguns dizem que quando o rei Uzias morreu, que ele viu, e eu não sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de povo de impuros lábios. Alguns falam que esse era o pecado de Isaías. E Deus naquele momento estava perdoando Isaías. Isso algumas pessoas que dizem, alguns relatos que nós vemos. Mas fato é, meus irmãos, que aqui Deus estava usando Isaías para levar o povo ao arrependimento. Ele tinha uma mensagem muito forte, falando, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que derribar esses altares de idolatria, porque o juízo vai vir. Tomem cuidado, derribem esses altares, se convertam, coloquem panos de cinza sobre as suas cabeças, rasguem as suas vestes com sinal de arrependimento, porque se vocês não o fizerem, Deus vai vir com juízo. E o povo não ouviu, não deu crédito àquilo que Isaías estava pregando. E Isaías tinha uma revelação muito profunda, porque Isaías estava falando acerca, como nós falamos, de Jesus, dos juízos que viriam sobre os reinos em volta. Tudo isso Isaías estava colocando para o povo. Mas mesmo assim o povo não dá ouvido. E aqui, Deus estava falando, Deus prontamente veio ao encontro do conteúdo como fez com o profeta. Assim como Deus fez com o profeta Isaías, purificando os lábios dele, Deus também queria purificar os lábios de toda aquela nação. Mas o povo não quis, não aceitou. E eu queria aqui ler uma parte do nosso subsídio. Só a primeira parte. O que se destaca no profeta de Isaías, da profecia de Isaías, é seu rico conceito acerca do Deus eterno. Então nós vemos que Isaías teve um encontro tão profundo com Deus, né, que ele tinha propriedades para falar, propriedades para dizer, e tinha muita unção e autoridade para profetizar. Mas mesmo com tudo isso, muitos daquele povo não deu ouvido. E nós vemos depois, a Síria vem, meus irmãos, e arrasa Israel. Depois a Babilônia vem e arrasa Jerusalém, acaba mesmo. Judá, Jerusalém ainda conseguiu voltar, quando a Babilônia levou eles cativo. Mas Israel nunca mais conseguiram reaver o seu reino, porque teve uma mistura de povos, uma outra situação que em um outro momento nós falamos. Mas o que nós vemos é que Isaías tinha muita comunhão com Deus, quando ele vê aquela visão, imagina, meus irmãos, você entrar e ver o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, e ver seres em volta do trono de Deus, quão magnífico é isso. E Deus não mostra isso. Alguns vão dizer, mas isso é apenas uma alusão, né? Isso não aconteceu, Deus não se revela assim. Mas, meus irmãos, se Deus permitiu que ele visse tudo aquilo, é porque Deus queria ter um encontro com ele como teve. E Deus queria revelar coisas para ele grandiosas como fez. Então nós vemos que Isaías tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus muito forte. E o que ele faz? Ele relata tudo isso para nós hoje. Porque se ele teve, nós podemos ter também. E aqui na conclusão, Isaías, por seus temas teológicos, é considerado uma peça fundamental da literatura profética. Muitas expressões e palavras utilizadas não se encontram em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Ele contém muitas promessas da restauração, da vinda do Messias e da salvação através da grande obra dele. As promessas de Isaías nos enchem de esperança e assim nos possibilita sonhar com um mundo melhor e mais justo. Então, meus irmãos, nós vemos que através das profecias de Isaías, ou até mesmo de outros profetas, nós podemos sonhar e ter esperança de um mundo mais justo, de uma nação vindoura, como nós esperamos a nação celestial, morarmos com Cristo eternamente na glória. Então Isaías ele dá essa esperança para nós. Ele relata isso para nós termos esperança. E também sabermos que com Deus não tem impunidade. Porque aqueles homens fizeram tudo aquilo e pagaram pelo aquilo que eles fizeram contra as outras nações. E Deus não deixou nada impune. O povo que pecou, que fez coisas terríveis, Deus ele ia entrar com providência para aquele povo. E também ele estava falando, olha, eu vou entrar com providência, mas depois, lá na frente, vai vir o Consolador, vai vir o Redentor, para poder branquear essas vestes sujas que vocês estão andando. Então hoje Jesus fala isso para nós, que Ele é nosso Redentor, que Ele é nosso Salvador, que através do Espírito Santo Ele é o nosso Consolador também.
Então Isaías, naqueles dias, Jesus já estava falando com ele. E falou de uma forma muito forte. Nós falamos Jesus, mas Deus estava revelando Jesus a Isaías de uma forma forte. Eu acredito que Isaías, meus irmãos, quando estava recebendo a revelação de Deus acerca de Jesus, ou Jesus propriamente se revelando a ele, eu creio que ele estava vendo assim nitidamente tudo aquilo que iria acontecer, porque ele relata com tanta propriedade, com tantos detalhes, porque eu acredito que tenha passado um filme assim na frente dele, fazendo conjecturando, ele vendo um filme, porque tal riqueza de detalhes que ele dá no seu livro, do sofrimento das nações e a respeito de Jesus. E o que aconteceria com o povo, quando o povo volta da Babilônia, como o povo é levado cativo para a Síria. Riqueza de detalhes que ele tem, só um homem com muita intimidade com Deus. E nós vemos, porque às vezes falam, que a tradição rabínica diz que ele foi cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés, porque a tradição diz que ele foi assim. Porque lá em Hebreus fala que alguns homens foram cerrados ao meio. E as tradições falam que como Isaías foi cerrado ao meio, em Hebreus está fazendo uma alusão acerca de Isaías, ele sendo cerrado ao meio. Então, irmãos, nós vemos aqui o nosso comentário breve. E então, para nós concluirmos, fique com essa palavra. Isaías foi um grande homem, teve uma grande revelação, e nós fizemos apenas um comentário panorâmico acerca do livro de Isaías. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.